A demora na abertura de novos leitos prejudica a Regional de Franca, que pode retornar para a fase vermelha do Plano São Paulo de Flexibilização. Um levantamento realizado pelo Jornal da Clube aponta que, em algumas cidades, a instalação de UTIs demorou mais de um mês. Uma morosidade que custa caro. A demora na instalação de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 deixou Franca e as cidades em torno por quase 60 dias na fase vermelha. Tempo não faltou. Afinal, em março, o comércio e a indústria fecharam as portas e a população obedeceu o isolamento social para que o sistema público de saúde fosse reforçado, o que não aconteceu. No último mês, Franca recebeu 10 respiradores enviados pelo governo do estado. Destes, apenas 4 foram instalados. O secretário de Saúde explica que a abertura de leitos não é um processo simples. Para instalar um leito de UTI, não só necessariamente precisa-se do respirador. Tem monitor, tem bomba de infusão, que por sinal está difícil de se encontrar, mas também tem toda uma equipe intensivista que é de difícil também de se encontrar. Então a Santa Casa já vem buscando isso durante esse período e a gente acredita que essa semana ainda eles consigam nos oferecer mais 6 leitos. Atualmente, Franca tem 31 UTIs do SUS para o tratamento do coronavírus. Todas estão ocupadas. A promessa é a de que até quinta-feira outras 6 serão implantadas. A morosidade do poder público em abrir estes leitos pode empurrar Franca mais uma vez para o vermelho. Na sexta-feira, nós estávamos em toda a nossa região com mais ou menos 75% de leitos ocupados. Ontem, domingo, chegou a mais de 81%. Com essa preocupação, a gente regride para o vermelho. O que a gente entende que além dos leitos tem que acontecer? A conscientização da nossa população. O secretário explicou ainda que caso 6 leitos a mais não sejam suficientes, os de enfermaria poderão ser convertidos em UTI. Sinceramente que não devemos chegar nessa situação. Mas se tivermos que chegar em transformar leitos de enfermaria em leitos de UTI, a gente vai fazer. O problema é achar equipe, achar respiradores para isso tudo, bomba de infusão, os equipamentos necessários para esses leitos. Mas a dificuldade na instalação dos leitos está longe de ser uma exclusividade daqui de Franca. Cidades da macro-região sofrem com o mesmo problema. Prova disso é que, de acordo com o governo do estado, no último mês foram enviados 35 respiradores para a área administrativa daqui de Franca. Destes, apenas 17 já foram convertidos em leitos de UTI e estão sendo usados para o tratamento da Covid-19. O restante ainda está no processo de instalação. O levantamento realizado pelo Jornal da Clube aponta que 5 cidades da Regional de Franca receberam respiradores no dia 30 de julho. Mais de um mês depois, o cenário é este. Em Ipuã, foram 10 respiradores recebidos. Apenas 3 já operam como UTIs para o tratamento da Covid. Em São Joaquim da Barra, foram 5 respiradores. 4 já foram instalados. Em Igarapava, a prefeitura recebeu 10 ventiladores pulmonares e prometeu ativar todos apenas hoje, 33 dias depois de tê-los recebido. Morro Agudo e Ituverava receberam 5 respiradores a mais cada um e todos já estão em funcionamento. Se as cidades já estivessem com a estrutura montada, a região poderia ter ficado por um tempo bem menor na fase vermelha. O estado de São Paulo ele aportou 10 ventiladores pulmonares aqui no nosso município, nos transferindo a responsabilidade para que a gente conseguisse ampliar, ser responsáveis também pela ampliação do número de leitos de UTI Covid para a nossa região. Todavia, o respirador ele é um dos equipamentos que compõem um leito de UTI Covid. O município fez aí o esforço no sentido de fazer a aquisição dos demais equipamentos que compõem esses leitos de UTI, bem como realizar as adequações
de infraestrutura. O coordenador de saúde de Igarapava destacou ainda que alguns recursos específicos para a implantação das unidades foram enviados pelo governo do estado apenas na semana passada. Recurso específico para a implantação desses leitos, a gente recebeu tão somente aí na semana passada, né, que foi um recurso que o governo do estado de São Paulo colocou aqui também no nosso município. E a gente tem um compromisso com o estado de manter o funcionamento desses leitos aqui em Igarapava por pelo menos 90 dias. Então, 90 dias já está garantido o funcionamento aqui em Igarapava e, paralelo a isso, a gente está pleiteando junto ao Ministério da Saúde o credenciamento desse serviço de UTI Covid aqui no nosso município, para que a gente consiga aí manter esse serviço à disposição da população, pelo menos até o final desse ano. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. E agora há pouco, a Santa Casa de Franca anunciou a instalação de mais 6 leitos de Covid, leitos de UTI Covid. O hospital passa a disponibilizar, portanto, 37 leitos de alta complexidade exclusivos para a pandemia. A Thaisa Pinheiro está ao vivo com mais informações. Thaisa. Olha, Rafael, realmente não dá para entender por que tanta demora para algo que nesse momento é tão essencial, né? E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Rafael dos Anjos, que é especialista em administração pública. Rafael, há pelo menos um mês, a Regional de Franca tem 35 novos leitos de UTI Covid para instalar. É claro que UTI não se faz só com respiradores, né? Mas a demora na conclusão demonstra que alguém falhou nesse processo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. A gente tem que lembrar que a UTI ela não se faz apenas com equipamentos físicos, e sim com recursos humanos. E logo, se você só pensou em equipamento físico e esqueceu da parte humana de médicos do setor de enfermagem, ficou a desejar, que foi o que aconteceu no caso específico, como a Clube já repercutiu aqui anteriormente, que o maior problema está em se encontrar equipe médica para se poder disponibilizar esses leitos de UTI para a população. Bom, Franca e vizinhança amargaram a fase vermelha por mais tempo que a macro-região. O governo do estado deve explicações aí para o trabalhador e empresário que tiveram mais prejuízo nesse tempo? Sim, o governo do estado ele precisa sair da postura de um fiscal, como ele vem se posicionando algumas vezes, e ser de fato um indutor para resolver esse problema. Então, na verdade, ele tem que dialogar muito mais com os municípios e com o governo federal para que a gente possa vencer essa pandemia de uma maneira mais rápida possível, porque tem prejudicado muito a economia dos municípios. E aí, novamente, vem aquela dualidade, economia e saúde. Ô, Rafael, na sua opinião, a ideia de desafogar a saúde de Franca, chamando outros 20 municípios para o planejamento, pode ser interessante? Sim, sempre que a gente consegue na saúde ter um planejamento em conjunto com a região, isso é extremamente importante, porque na verdade o que a gente precisa é pensar políticas em conjunto. No fundo, as pessoas da região, elas se comunicam entre si e a rede de saúde é estruturada para isso, tanto que a gente tem as diretorias regionais de saúde que deveriam fazer esse trabalho mais ativamente e não de uma maneira reativa, como em muitos casos acontece. E a gente sabe que o governo federal injetou uma verba milionária na nossa macro-região. O dever desses prefeitos é transformar, no mínimo, a estrutura de combate à Covid num legado para a saúde pública? Os prefeitos precisam... O primeiro ponto fundamental é usar esse recurso para combate à pandemia. Esse recurso não é poupança dos prefeitos e não é um poço de desejos que eles podem fazer qualquer coisa. Então eles têm que utilizar esses recursos para poder amenizar a pandemia e que a gente possa passar por essa fase difícil que a gente vem passando de uma maneira mais suave, com menos dano, tanto à saúde quanto à economia. E, infelizmente, a estrutura acabou chegando no momento que várias cidades vão apresentando queda no número de infecções por Covid. A nossa macro-região, o estado todo, vão pagar um preço alto pelo comportamento dos políticos? Sim, a gente vai pagar um preço altíssimo. A gente tem os políticos que merecem. Então, na verdade, a gente está num ano eleitoral, a gente precisa lembrar que o título de eleitor ele serve para alguma coisa. E, nesse momento, a gente precisa refletir muito bem como utiliza isso.
E tanto o Estado, quanto as prefeituras apenas reagiram à pandemia. Raramente alguém se antecipou aos fatos. O que acontece agora com o coronavírus não é nada diferente daquilo que nós assistimos todos os dias. Então, ou seja, falta planejamento na saúde? Sim, falta planejamento e sobra politicagem. A gente está cansado de ver muita gente querendo holofotes, fazendo oba-oba em época de campanha, prometendo 1 milhão de coisas e depois, na hora da execução, não consegue executar quase nada. Porque, na verdade, a gente precisa de gestores de saúde e não apenas de pessoas que estão lá para ocupar cargo de confiança e não deixem um legado na saúde, não toquem a máquina pública de uma maneira proba, de uma maneira adequada, planejando e se antecipando aos fatos, muito mais do que sendo reativo apenas. Ok, obrigada então pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E eu volto daqui a pouco com outras informações. Rafael. Até já, Thaisa.